meio-dia 34. Hoje a gente retorna aqui com o quadro Crescer e Conquistar. Ontem não foi possível devido aos compromissos do coach Anderson Cristofoletti. A agenda do Anderson cada vez mais extensa, né? E isso é bom, é sinal positivo, muita atividade, muitos compromissos, evidentemente. Mas o Anderson está aqui, então hoje, sexta-feira, a gente faz aí o Crescer e Conquistar, o nosso quadro semanal aqui pela Rádio Cultura. Anderson, boa tarde, forte abraço, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes, muito bem, graças a Deus. Como você disse, uma semana bastante agitada, bastante corrida, muitos projetos acontecendo, mas é uma honra estarmos aqui juntos hoje, numa sexta-feira, né, terminando a semana e já terminando com conhecimento, terminando com motivação, terminando uma semana e começando um final de semana aí para buscar resultados extraordinários na vida, na família e nos negócios, não é assim, Jorge? Legal, é verdade. Antes da gente ir para o tema de hoje, né, que aliás foi colocado aí em votação, né? Aí. Acirrada, hein? Acirrada. Eu quando fui lá o meu voto lá escolher qual o tema, eu empatei. Quando eu fui, deu 50% para cada lado. Mas aí houve, né, as mudanças, vamos ver o que aconteceu, qual foi o tema dos dois temas propostos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, rapidamente aqui, te parabenizar e gostaria que você falasse alguma coisa, porque o Anderson esteve em São Paulo e gravando na Band News. Exatamente, Jorge. Participando de um programa muito legal na Band News, falando sobre negócios, né? Sobre empresas, negócios, enfim, sobre essa área específica do coaching Anderson Cristofoletti. E eu queria que você falasse como é que foi esse convite, como é que aconteceu isso, onde é que nós vamos ver esse programa? Exatamente, né? Deus tem me surpreendido aí ao longo dessa jornada, principalmente nesses últimos anos, quando a gente começou a se dedicar mais a chamo de ministério, né? Chamo de dedicação a ajudar pessoas a sair lá do fundo do poço e respirar, e também aqueles que querem algo a mais, voar como águia, a gente ensina também a voar. E isso tem sido muito gratificante porque as portas elas têm se aberto assim, de forma extraordinária na minha vida. O tema nosso hoje depois vai ser propósito de vida, depois eu vou contar um pouquinho da minha história, porque talvez eu ter descoberto o propósito da minha vida está me trazendo esses resultados hoje, e eu creio nisso. E estamos assim trabalhando já praticamente há uns 2 anos e meio de forma mais profissionalizada, né, nesse sentido. E graças a Deus a gente está tendo muito cases, são histórias de sucesso, né? Pessoas que a gente tem ajudado ao longo desses 2 anos e meio, seja em treinamentos, conferências ou até mesmo como cliente, né? Coach VIP. E os resultados têm falado por si. Então, quando os resultados começam a falar, as portas, né? O seu nome começa a ser divulgado. Eu estive recentemente em Curitiba treinando quase 300 empresários lá. Estive em Jundiaí treinando 150 empresários. Estive em Limeira treinando 26 supervisores de um grande grupo de uma empresa muito grande aqui no Brasil. Então, essas portas de desafios têm se aberto e os resultados têm aparecido a ponto, né, de nós chegarmos a um convite, né, de um programa chamado Empresários de Sucesso. Esse programa é transmitido pela Band News Internacional, Rede Terra Viva, além de ser muito forte também nas redes sociais, e por meio de pesquisas, por meio de pessoas que vão indicando o seu trabalho, surgiu então um convite para que nós pudéssemos contar a nossa história, contar o que nós temos feito que tem ajudado tanta gente. Quando foi feito esse convite para você? O convite chegou mais ou menos uns 20 dias atrás, né? 20 dias atrás. Uns 20 dias atrás. Você recebeu com muita surpresa, claro, surpreendentemente, isso, foi surpreendente e muito assustador ao mesmo tempo, Jorge. Por quê? Foi numa sexta-feira, 6 horas da tarde, o telefone toca 011, aí você já pensa assim, sexta-feira, 011, o que será? Não tem um motivo muito justo, a não ser essas operadoras de telemarketing, então você já atende o telefone meio assim, né, desconfiado do que seja.
E eles se apresentaram, naquele primeiro momento você fala, né? E Um aí? convite para participar, tal. Só que daí eles começaram a contar a minha história, né? Falaram, você não tem feito isso, você não tem feito aquilo, você, sabe? E aí ele começou a pontuar as referências na cidade, né? O exemplo que a gente tem sido, algumas pessoas que nós temos ajudado, os trabalhos, eles contaram a minha história ali em poucos minutos, que me prendeu a atenção. E eu falei assim, não, eu tô falando com gente séria, né? E foi quando eles então me colocaram o convite para participar, né? Tanto da TV quanto da rede social dele, do YouTube, das partes de gravações dele, num programa junto com As gente grande, né? plataformas, né? Isso, junto com gente grande lá. A hora que você chega lá e você conhece a estrutura e as pessoas que compõem o programa, eu me senti assim muito honrado em estar assim tão pouco tempo desenvolvendo um trabalho de gestão de vida e gestão empresarial e chegar já num nível, né, de ser comparado como um grande coach no Brasil hoje, já para mim já está sendo assim motivo de muita alegria. E eu fiquei muito surpreso porque a proposta era uma entrevista de 5 minutos, que é mais ou menos o tempo, só que eles criaram mais um bloco comigo de mais 10 minutos. Né? Foi tão boa Prolongaram a conversa, né? De 5 conversa. foi para 15 minutos, então. E assim, e ali surgiram outros convites agora que a gente está na expectativa de mais programas, treinamentos e assim, as portas estão se abrindo de forma extraordinária e eu estou muito feliz. Vamos perder o Anderson para Bandeirantes. Não, Para de Bandeirantes e televisão. Jorge, dá pra gente fazer via rádio, via TV, via Olha, internet, vai vamos ser embora. muito legal. Olha, parabéns mais uma vez. Gratidão, Jorge. É muito legal. Quando que a gente vai poder assistir esse programa? Foi gravado, né? Isso, tem, na proposta da pauta, está para 30/8. Né? Dia 30/8 eles vão estar soltando, mas eles ficaram de me confirmar exatamente a data, ainda eles precisam me passar... O horário do programa? É isso, o horário, tudo. Legal. Porque eles vão nos enviar o link, dá pra gente assistir via internet também, e também vai passar nas redes, né, de TV que a gente pontuou. Você viu que bacana, né? Foi uma proposta, um tema, uma pauta, né, do jornalismo da Band News. Aí, evidentemente, eles foram pesquisar, né? E nessa pauta aparece um nome, encontraram alguém pequenininho aqui em Rio Claro, né? Mostrando que tudo é possível. Um Davi aqui valente como aquele lá de Israel. Não tenha dúvida. E parabéns. Bom, vamos para o tema de hoje. 2 temas foram colocados à disposição, isso, né, das redes sociais para escolha. Colocamos ali gestão do tempo, né, um assunto bastante importante e tem muita coisa para a gente trabalhar. E colocamos propósito de vida, né? E por poucos votos ali, aos 48 do segundo tempo, o propósito de vida saiu na frente e trouxemos esse assunto, inclusive, ele é tema, né? E a gestão do tempo fica para quando? Ó, vamos abrir enquete, uma repescagem aqui, poder das palavras versus gestão do tempo. Mas e se aí o poder das palavras vencer de novo? Aí depois eles colocam gestão do tempo para vai frente. ter, vai ter. Prometo que vai ter, hein? Então tá legal. Que é muito interessante isso também, né? Nós estávamos até conversando com a nossa produção lá do Instituto Por Toda a Vida. Nós vamos estar lançando uma semana de gestão do tempo. Todo dia um aconselhamento, uma palavra, um videozinho falando sobre gestão do tempo. Isso está para acontecer nos próximos 20 dias. Isso à disposição de vocês. Aí a gente traz depois também um dia especial só sobre gestão do tempo aqui, Jorge. Muito bem. Anderson, mas o tema de hoje é um tema muito especial para mim. Primeiro porque eu vivi na minha vida, Jorge. Eu descobri qual era o propósito de Deus na minha vida, qual era o propósito da minha vida. E isso me fez prosperar. Isso me fez alcançar resultados em todas as áreas da vida. E ele faz parte, hoje tem pelo menos uns 3 capítulos do meu livro, Uma Vida que Deus Deseja, que lançamos o ano passado. Então, algumas coisas que nós vamos conversar aqui, está aqui no livro, né, até para a gente compartilhar, porque são questões muito importantes. Eu gosto de iniciar falando sobre propósito de vida, que sem considerarmos uma fonte, né, de espiritual, sem considerar um Criador, sem considerar Deus na nossa vida, não há o que se falar de propósito de vida, Jorge. Porque se você não considerar que existe um divino, que existe, né, um Deus, que está trabalhando em tudo e em todos ao mesmo tempo, é muito difícil você falar que eu tenho um propósito na minha vida, ou eu tenho uma missão de vida. Vamos depois fazer uma diferença do que é missão de vida e propósito de vida na minha concepção. E o que torna esse tema um tema bastante complexo, né? Bastante divergente, bastante
contraditório muitas vezes em algumas interpretações. Então já vale destacar aqui a importância de cada um trazer aquilo que faz sentido para si, né? E nós não estamos trabalhando com uma verdade absoluta, nós estamos trabalhando com uma revelação, uma direção, algo que a gente entendeu que é dessa maneira e está dando certo na minha vida e na vida de muitas pessoas que a gente tem trabalhado. Porque qual que é a grande questão das pessoas? Muitas pessoas não conseguem entender qual é o propósito que foi dado para ele exercer nesse plano, nessa vida, ou a sua missão de vida. Então, quando ele não consegue entender, tudo que ele não entende, ele coloca uma desculpa ali. É tudo obra do acaso, né? É coincidência. Então, para alguns, a vida é uma coincidência, é obra do acaso. Para outros, tem entendido e com fundamento, é sempre bom a gente dizer isso, que não, existe um plano estabelecido para que você faça aqui, para que você exerça. Se você encontrar esse caminho, que aí eu chamo de missão de vida, se você encontrar a sua missão de vida, cada propósito da tua vida, que é o que você vive no tempo presente, vai fazer com que te leve a um resultado especial, um resultado próspero, um resultado abundante. E é por isso que eu chamo a questão da necessidade de você entender que existe a participação de um Deus, a participação de um Criador, né? Que para nós, segundo, né, aquilo que temos conversado, a Bíblia Sagrada ela é o berço de todas essas revelações. Porque quando a gente vai para as promessas de Deus para o seu povo, é pensamento de fazer prosperar, pensamento de paz, pensamento de abundância. Assim, são pensamentos de Deus, os projetos e os planos de Deus estabelecidos para o homem são tudo coisas boas. Aquilo que Deus tem preparado para nós. E quando nós aceitamos esse chamado, quando nós aceitamos isso e passamos a exercer os nossos propósitos de vida, que daí eu chamo de propósito de vida, aquilo que está acontecendo no nosso hoje. Estar aqui nessa rádio agora, conversando sobre tudo aquilo que eu tenho em mim, que ajuda a sociedade, é um propósito. Isso está ecoando de alguma forma para ajudar pessoas, e pessoas indeterminadas, pessoas ilimitadas, porque isso continua depois gravado na internet e continua ajudando gente. Então eu estou exercendo um propósito na minha vida hoje que está ecoando e está fazendo algo maravilhoso para a sociedade. E isso está me fazendo prosperar. Isso está me abrindo portas. Isso está me trazendo tranquilidade, está me trazendo uma consciência assim, feliz, está deixando a minha família feliz. Então você percebe que as coisas elas começam a vir para você de uma forma surpreendente. Então quando você exerce seu propósito de vida e está dentro da sua missão de vida tudo isso, automaticamente você recebe alguns chamam do universo, mas eu gosto de dizer, recebemos de Deus a recompensa. Deus é um Deus que recompensa. Ele recompensa o bem que você faz para ele recompensa o bem que você faz para o próximo, para os outros, a ponto de ele tornar isso como um mandamento. E o propósito de vida, Jorge, está sempre ligado a um bem que você faz ao próximo, a um bem que você faz à humanidade. Algumas pessoas gostam de pensar propósito de vida, e isso não faz sentido, quando ele pensa para si mesmo, vou fazer aquilo que me faz feliz. Vou fazer aquilo que me faz bem. E aí você transforma o seu propósito de vida, o seu projeto de vida, porque daí de repente os seus dons, seus talentos, a sua expertise, mas para si mesmo. Então você se torna alguém egoísta. E isso te fecha a porta, isso não te dá resultado eterno. E isso não te recompensa de uma forma extraordinária que a gente gosta de falar. Então para alguns, ter esse fundamento de que existe um chamado na minha vida, existe algo que me impulsiona com os meus dons, talentos, com as minhas virtudes, com o meu caráter, com a minha cultura, filosofia, com tudo que eu tenho, mas para ajudar o mundo, para ajudar pessoas, para fazer o bem. Quando você está dentro de si, considera essa força divina, Jorge, você se transforma numa pessoa que ninguém te segura, ninguém te para. Anderson, me permite uma pergunta. Todas as pessoas recebem dons, sejam espirituais ou os dons naturais? Todo mundo recebe dom? Todo mundo tem talento? Eu acredito que sim, Jorge. Eu acho que todos nascem para um propósito. Todos nascem para um propósito. Não podemos descartar isso. Ao mesmo tempo,
você pode desenvolver nos seus níveis de talento, seus níveis de dons, você pode se agregar num caminho que é a sua missão de vida, que é aquilo que você precisa cumprir nesse tempo. O que acontece muito, Jorge, e aqui até eu pontuo isso aqui no livro, é que as pessoas muitas vezes elas não querem investir tempo ou investir conhecimento em buscar saber o que ele tem que fazer, ou melhorar o seu dom, melhorar o seu talento. Eu tenho uma lista de perguntas para você ter uma noção. Eu pergunto muito em alguns treinamentos. Eu tenho um treinamento chamado Wake Up, que é o Desperta, Ressignificando o Chamado. É um dos treinamentos mais impactantes que nós fazemos no Instituto. As pessoas saem de lá assim, conscientes de qual é a sua missão de vida realmente e assim, é 99% de resultado na vida das pessoas. Só que quando a gente chega lá, eu tenho até algumas anotações, que esse aqui é um livro que um dos meus clientes me devolveu. Estou te mostrando aqui que ele marcou na frente das 5 perguntas assim, não sei. Por quê? As primeiras perguntas que eu pergunto a elas, né, é qual é a sua missão de vida? Não sei. Para onde você está indo? Não sei. Não sei. Quais os propósitos te levarão para lá? Não sei. Quem está indo com você? Não sei. Sabe assim? E o que vai fazer quando você chegar lá? Não sei. Então essa vida de não sei, você coloca outras desculpas. Então você coloca o acaso, você coloca assim, eu acredito que o que eu tenho que fazer é só trabalhar, acabou. Né? Então as pessoas elas ficam assim à deriva do tempo, à deriva da vida. Né? A metáfora da folha seca de novo nos faz sentido, fica sendo jogado para lá e para cá sem saber qual é o propósito pelo qual nasceu, sem aquela entender que é uma semente e precisa ser plantada e precisa gerar frutos e precisa gerar outras sementes e precisa deixar um legado e precisa mudar a história das pessoas que estão ao seu redor e mudar a história até da humanidade. Quantas pessoas não entenderam isso, Jorge? E eu não estou dizendo aqui que seguir o seu propósito de vida não é pagar um preço. Seguir o seu propósito de vida, você não vai ter aí as circunstâncias da vida. É muito diferente uma coisa da outra. A questão é, quando você entende o seu propósito de vida, você enfrenta toda e qualquer situação para chegar lá. Foi o caso de Davi que nós conversamos, né? E eu falo assim, até no livro eu abordo a visão de Davi. E eu coloco aqui que Davi, ele entendeu que não era só chegar ao trono. Ali era a sua, talvez, podemos colocar assim, que ele era um dos propósitos de chegar ao trono. Ser rei era um propósito. Mas a sua missão de vida era ser um homem segundo o coração de Deus que pudesse expressar ao povo o amor de Deus e ao mesmo tempo levar a adoração a Deus do seu povo. Era cuidar do povo. Era tão fantástico essa questão de Davi exercer a sua missão de vida para ajudar pessoas, que ele entra dentro de uma caverna, acho que conversamos sobre isso quando falamos sobre Davi, com 400 homens endividados, ali destruídos. E eu não sei se ele ficou 1 noite, 2 noites ali, mas ele transforma aqueles 400 homens em soldados valentes para conquistar. No exército. Então você percebe que ele não estava no trono ainda, mas ele já mudava a vida de pessoas. Ele tinha algo nele que quando ele chegava para as pessoas, ele contagiava todo mundo. O trono era uma consequência. Era um propósito. Essa é a diferença de missão de vida. Eu chamo assim, a missão de vida é aquilo que a gente que nos passou já desde o nosso nascimento, nos trouxe até aqui, é o que estamos vivendo hoje e é o que vamos viver para frente em separações, em partes. Por exemplo, a minha profissão é um propósito que eu estou exercendo hoje, o meu chamado ministerial é um propósito, o meu casamento é um propósito. São propósitos. Propósito é tudo aquilo que nós fazemos que geram consequências ao redor. Então hoje nós costumamos atuar em vários propósitos ao mesmo tempo. Já a missão de vida, não. A missão de vida é o que eu vou ter que fazer até o final da minha vida. É cumprir com tudo aquilo que eu tenho que fazer. É um caminho. Então todos os propósitos me devem levar lá. É um conjunto de propósitos. A missão de vida eu chamo do tapete, né? O caminho, é a estrada. Tá. O propósito é aquilo que eu estou fazendo agora. Tá. Por exemplo, agora eu estou exercendo um propósito aqui na rádio. Daqui um pouquinho eu vou lá para o escritório, eu vou exercer o propósito que eu tenho que fazer lá. O propósito está muito ligado com o agora. Essa é a minha concepção de propósito. Já a missão não, a missão é o todo. É ao longo do tempo. É ao longo do tempo, é a nossa história, é o nosso legado, é aquilo que nós vamos deixar até o final. Só que eu gosto muito de trazer também uma metáfora que muitas pessoas
elas precisam entender que o seu propósito tem que se ligar ao seu caminho, à sua missão de vida, sob pena de você estar num desvio da vida. Eu chamo esse desvio de ponto morto. O ponto morto, eu gosto muito de dar uma interpretação. Meu pai viajava com a carreta, né? Ele tinha a carreta, a gente viajava junto, Jorge. Aí chegava às vezes na descida, ele soltava, né, a embreagem do caminhão ali, né? Ele deixava em ponto morto, né? E deixava a carreta na banguela, chamava isso, e ele falava, olha a banguela, né? Só que tem um problema a banguela na carreta, porque a hora que chegava a subida, ela começava a perder força, e ele tinha que engrenar. Se não engrenar, Jorge, para no meio da estrada. Sim. E ocasiona um maior acidente, não é assim? Às vezes as pessoas fazem isso com a sua vida. Elas entram em alguns propósitos na vida que saem tão distante da sua missão de vida, que eu falo que ela entra num ponto morto. Num primeiro momento parece que vai tudo bem, é a descida da carreta, né? Mas a hora que começa a subir, que vem os primeiros desafios, que vem a vida chama você para alguma coisa, você tem que engrenar. E você corre o risco de, naquele momento, não conseguir a engrenagem e causar um grande acidente na vida, né? Causar um grande atraso na vida. Eu chamo isso de ponto morto. Tem muitas pessoas que poderiam estar hoje alinhado à sua missão de vida, cumprindo com os propósitos que tem que cumprir hoje, mas estão em desvios da vida. Às vezes é um desvio de caráter, às vezes é uma teimosia mesmo, às vezes é um orgulho, às vezes é a falta de perdão, a falta de querer dar mais para as pessoas e querer receber mais do que dar. Existem muitas questões que a vida apresenta que, em determinado momento, porque a gente sabe que as coisas ruins também causam prazer, não é assim, Jorge? Tem coisas ruins aí que, as drogas, por exemplo, as pessoas vão para ela porque causam o quê? Causam prazer, mas é um ponto morto. De alguma forma a vida daqui um pouquinho vai exigir algo que você pode não estar pronto um prazer, para engrenar. É enganoso. É enganoso. Passageiro. Exatamente. Né? E que leva à morte. Por isso que eu chamo isso de ponto morto, né? É o ponto morto da vida. Então você tem que voltar e se alinhar a esse propósito de vida para que hoje você exerça e isso coloque você na sua missão de vida e você consiga cumprir com o tempo certo aquilo que você tem que cumprir, Jorge. Só fazer uma interrupção aqui. Vamos lá. Para registrar, a dona Gendre Bermudes, ouvinte do programa, agradece o Anderson pelo quadro. Que dona legal. Genice está ouvindo, é fã. Um abraço a dona Genice. Do quadro. Ela me disse outro dia por telefone, emocionada, que estava com um problema, ouviu o programa e após o programa se sentiu extremamente fortalecido. Que legal, Jorge. Legal, Olha que fantástico. Gratificante ou não? São resultados. Como você disse, faz sentido ou não? Faz muito sentido, né? São resultados que a gente não tem noção, né? Mas que estão acontecendo de positivo na vida das pessoas. E eu acredito nisso, Jorge. Mas eu descobri isso ao longo do tempo. E olha como fez todo sentido na minha vida. Eu comecei meu escritório por volta de 19 para 20 anos, meu escritório contábil. E por mais ou menos 3 ou 4 anos, Jorge, eu entendia que eu era um contador. Você ia lá trabalhar todo dia, pegar empresas para contabilizar, era o arroz e feijão. É o seu sustento. Só que eu passei por um momento muito difícil. E ali veio o começo do meu casamento, a gente perdeu tudo, fomos ao zero, falência total. E aí eu fui trabalhar de motorista de caminhão. Meu pai tinha 2 caminhões. Fui ser motorista de caminhão por 1 ano. Você já era contador? Já era contador, mas faliu o meu negócio. O negócio não deu certo. Não deu certo. E aí eu fui ser motorista de caminhão. Meu pai tinha 2 caminhões, fui ajudar ele. E até que a coisa foi tão pior ainda, né? Porque daí o negócio não foi. Aí meu nome também, Serasa, toda aquela desestrutura. E até que um dia eu voltei sem freio com o caminhão de São Paulo, Jorge. E cheguei, entreguei a chave pro meu pai e falei assim, não é isso que eu nasci para fazer, né? Você voltou e o caminhão não tinha freio? Não tinha freio. E aquela foi uma das experiências mais terríveis na minha vida, porque eu tive que conduzir aquele caminhão, trazer ele de volta. Sem freio, só nas engrenagens ali. Então, eu falo que foi Deus que fez uma obra muito grande, além da irresponsabilidade, né? Porque você tinha que ter parado, mas a cabeça de jovem ali se acaba fazendo algumas loucuras. Mas Jorge, veja bem, eu volto então e falo assim, não, eu acho que eu nasci para fazer uma outra coisa que não é essa e não está dando certo. Até que a minha sogra me empresta a sala da casa dela para eu retomar meu escritório, porque eu sentia um chamado para aquilo. Mas foram pelo menos 2 anos ali, Jorge, e foi um momento que eu mergulhei na espiritualidade.
Foi um momento que eu estudei a Bíblia, um momento que eu me dediquei ao ministério. E eu comecei a perceber que tinha algo mais do que apenas contabilizar. Até que eu estava num culto um dia, Jorge, contando aqui um pouquinho da minha história, de como eu descobri propósito de vida, tá? E de repente eu ouvi uma voz, como a voz do Espírito Santo no nosso coração, falando assim: você é mais do que um contabilista, você ajuda pessoas a resolver problema. E aquilo foi muito forte na minha vida, Jorge. E quando eu entendi que eu tinha um dom, um talento para ajudar pessoas, e aí eu comecei a olhar o meu negócio um pouco diferente. Eu não enxergava o empresário com a empresa entrando dentro do escritório. Eu olhava para uma pessoa com um problema e uma necessidade, ele precisava tirar. E eu percebi que o meu dom, o meu talento estava ligado a ajudar a pessoa a resolver o problema, não só contábil. Mas qual é o seu problema? Não era dar assessoria contábil. Não era. Aquilo era ajudar era a resolver exatamente o problema da empresa. Olha a diferença de missão e propósito. A missão é ajudar a pessoa a resolver o problema. O propósito, naquele momento, era contabilizar a empresa dele. Então eu fazia mais do que apenas contabilizar. Eu ajudava ele nas finanças pessoais. Às vezes até conselho de casamento a gente dava. Conselhos espirituais. Virávamos amigos. E isso foi um dos destaques da Band News, que eles falaram assim, que segundo a pesquisa que fizeram em mim em Rio Claro, eu tenho um talento de transformar clientes em amigos. E eu acho que é justamente por isso, é por causa da minha missão de vida. Eu tenho dentro de mim essa direção para ajudar pessoas a encontrar soluções, sabe? Eu tenho ferramentas, eu tenho ideias, direções, e me surgem muitas vezes perguntas poderosas que levam as pessoas a refletir: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Está ligado muito à minha missão de vida. E olha como que fez sentido, Jorge, porque depois de 5 para 6 anos, eu me formo em Direito. Eu estava ali na fila para receber o diploma. Sabe quando você espera o canudo, você se orgulha naquele momento, você se enche e os pensamentos veem: nossa, agora eu sou um advogado. E aquela mesma voz veio bater em mim e falou assim: não, você não é um advogado. Eu falei assim: mas como não? Estou aqui com o canudo e se Deus permitir, amanhã eu passo no exame da ordem. Já estava focado nessa ideia. E aí aquela voz falou: não, você vai ajudar agora as pessoas a resolver seus problemas jurídicos. Eu falei: nossa, eu já ajudo nos problemas contábeis, já ajudo em alguns problemas domésticos, agora nos problemas jurídicos. Aí vem o ministério pastoral, eu ali de joelho sendo consagrado, e naquele momento aquela voz: nossa, agora eu sou um pastor. Não, você não é um pastor, você ajuda as pessoas a resolver seus problemas espirituais. E aí veio a vereança também, Jorge. Agora eu sou um vereador. Não, você não é um vereador, agora você ajuda as pessoas a resolver os problemas da cidade. Agora você é um coach. Não, você não é um coach, você ajuda as pessoas a resolver seus problemas. Então, a minha missão de vida está aqui. Tem um problema, Jorge, Deus já está me dando a ferramenta, a força para ajudar as pessoas a resolver. E não é num sentido único, é num sentido mais amplo. E o bem que nós podemos fazer. E eu começo a prosperar, Jorge, quando eu coloco mais força nisso. Quando eu coloco mais ação nisso. E aí Deus vai trabalhando de uma tal forma que vai me colocando sempre em um lugar que eu possa ajudar mais gente. Jorge, estar aqui nessa rádio, estar aqui contigo, não é obra do acaso. Eu entendo que está ligado a esse propósito de Deus, a essa missão de vida, para este tempo nós ajudarmos pessoas. E você está dentro desse propósito também. Nós estamos aqui coligados, conectados, e aí nós temos já esses testemunhos, essas pessoas, só pelo simples fato de nos ouvir e colocar em prática alguns conselhos, algumas ferramentas, já estão mudando a sua história, Jorge. Faz sentido ou não faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido. O que mais nós poderíamos Vamos lá, Jorge. Discorrer? Eu sei que o tempo nosso é curto, é um tema bastante amplo para a gente desenvolver. O que eu gosto de passar para algumas pessoas? Alguma direção para elas buscarem a compreender a missão de vida em si mesmo. Né? Então, eu sempre coloco assim: a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar fazer uma definição do seu estado atual. O resultado que você tem hoje, o que você está vivendo hoje, o nível que você está vivendo hoje, pode falar muito em relação se você está ou não dentro do propósito. Por exemplo, eu coloco até aqui no meu livro, né? Encontre o nível que você está vivendo. O primeiro nível é quando já há algum resultado acontecendo à sua volta. Você tem algumas ações, algumas atitudes que já está gerando algum fruto. Como eu disse para você, eu estava ali no escritório naquele primeiro momento, as pessoas até vinham contabilizar. Beleza,
Mas o que mais? O que mais eu posso fazer por você? Às vezes um abraço, uma palavra, algo que você entrega. Eu gosto muito de pessoas, Jorge, que têm dentro da sua missão de vida também ajudar pessoas, mas eles têm um dom, por exemplo, com a poesia, tem um dom com versos, ou até mesmo com uma música. Às vezes você está ali trabalhando, você é um vendedor. Estou dando aqui um exemplo. Então você faz a venda muito bem, faz bem feito, e de repente ali você fala um poema para aquela pessoa. Aquele poema entra no coração da pessoa, e a pessoa sai daquela loja não vislumbrada porque comprou alguma coisa, mas porque ouviu uma coisa que fez diferença no seu coração. Então, existem algumas pessoas que já fazem voluntariamente isso. Às vezes é um aperto de mão bem dado, um abraço que ele costuma abraçar, ele costuma beijar as pessoas que chegam, ele já está fazendo uma diferença na vida das pessoas. Então ela já está no primeiro nível. Ela não sabe o que ela tem ainda, mas ela, por alguma atitude involuntária ou alguma atitude comum, cotidiana dela, já faz uma diferença na vida das pessoas. O segundo nível é quando você já começa a perceber os benefícios nas pessoas ao seu redor, a sua família. Sabe, você se torna aquela pessoa que todo mundo quer estar, né? Todo mundo quer te visitar, todo mundo te convida para ir para as festas, todo mundo te convida para estar junto, né? Fica concorrido porque você se transforma, não pelo seu dinheiro, sim, né? Claro, mas por aquilo que você tem dentro de você, você faz uma diferença na vida das pessoas. Então eu entendo que você já está no segundo nível, você já está não só atuando de forma involuntária, mas você já faz algo consciente para ajudar as pessoas à sua volta. E normalmente você não consegue ficar sem. Então, se é uma data de aniversário, você vai ligar, você vai abraçar as pessoas, você vai ter uma ação específica voltada ao seu propósito. Já o terceiro nível, não. O terceiro nível é quando você já está aplicando para a sociedade como um todo. É quando você já sabe, você já profissionaliza o seu dom, você já profissionaliza o seu talento, você já coloca isso em grande massa e sabe que é isso que Deus te deu e você tem que fazer, porque se você não fizer, você pode ganhar dinheiro o que for, mas você não vai ser feliz. Então esse já é o terceiro nível. Então qual é o nível que os ouvintes estão, né? Como seria gostoso a gente poder, né, ouvir os ouvintes falando nesse momento, porque muitos, Jorge, podem não estar em nível nenhum. Podem estar perdidos na sua vida, né? Podem estar aí numa nuvem escura, não é assim? E se ele se abriu hoje, porque cada um tem um talento, cada um tem o que pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Começa a fazer hoje. Começa o nível 1 hoje, não é, Jorge? Eu acho que vai fazer todo sentido. Lembra também, Jorge, que tudo aquilo que está envolvido com o nosso propósito de vida para a gente fazer e colocar nossa missão de vida em ação vai ser uma contribuição para a humanidade. De alguma forma, você vai deixar um legado. De alguma forma, vai estar escrito na sua lápide lá, né? Aqui jaz quem fez a diferença no mundo. Você traz isso. É lógico que também você precisa, né? Eu coloco aqui também no meu livro, que você precisa apurar os seus dons e talentos. Todo mundo tem um dom, tem um talento, e você tem que desenvolver. Não é só ficar parado, que nem eu te falei. Eu entendo que eu tenho uma facilidade muito grande de ajudar pessoas. Mas se eu não fosse estudar direito, se eu não fosse fazer coaching, se eu não fosse estudar teologia, se eu não fosse buscar ferramentas e instrumentos que me potencializassem no meu dom, pode ser que eu não estaria acontecendo tudo o que está acontecendo hoje. Então, quanto antes, Jorge, as pessoas começarem a se desenvolver no seu dom, talento, ter uma visão sistêmica, uma visão mais ampla, do que eu posso fazer de bom para aqueles que estão ao meu redor, e colocar isso em prática, vai ter uma vida frustrada, vai ter uma vida angustiada. Tem a parábola dos talentos, não tem? Tem, exatamente. Ali é muito séria essa parábola. Você vai enterrar os seus talentos, o que você vai fazer com os seus talentos? Porque um dia você vai ser cobrado disso. Então, Jorge, né? olha que parábola fantástica. Eu não tinha nem pensado nela, mas você pensou muito bem. Porque ali fica muito claro ao final de que aquele que não multiplicou o seu talento, sim, perdeu o seu talento, não é assim? Até aquilo que foi dado, lhe será tirado porque ele não colocou em ação. Agora, quem ganhou mais talento e aplicou e fez mais,
também ganhou mais depois, né? Ganhou Exatamente. todos os outros. Exatamente. Então, quanto mais Foi você um bom pôr, servo. foi um bom servo. Por isso que eu falo que temos que considerar Sim. um criador, né? Um diretor da nossa história aqui para comandar a nossa vida. E eu acredito nessa meritocracia também da natureza. Né? Olha o que estão fazendo com a natureza, degradando a natureza, batendo na natureza, maltratando a natureza. De vez em quando a natureza devolve, não é? Reage. Ela reage. Exatamente. E eu acredito que isso é para a vida também, Jorge. O bem que a gente faz para as pessoas, o benefício que a gente faz para as pessoas, de alguma forma vai voltar. Né? De alguma forma vai ser estabelecida. E agora, se você estiver no seu ponto morto, pode ser que você fique mancando e machucado pelo meio do caminho. Mas se você estiver alinhado no seu propósito, isso vai te potencializar, isso vai te impulsionar e alcança aquilo que a gente chama de força sem fim, poder sem limites, resultados extraordinários e ilimitados. Jorge. Legal. 13h10, falamos tudo? Tudo não, né? Fizemos uma abordagem geral, pontos que eu acredito, talvez, eu acredito que dá para as pessoas refletirem em qual é o seu chamado, né? Ou qual é o seu propósito, né? Ou os seus propósitos, né? Tá alinhado à sua missão de vida. Qual é a sua missão de vida? Quais são seus dons, quais são seus talentos? Vamos aperfeiçoar isso, vamos colocar em prática. Jorge, quero te agradecer mais uma vez, né, pelo privilégio de estar aqui compartilhando, todas as pessoas que têm de alguma forma recebido, né, com carinho aí essa nossa explanação, e é complexo falar na rádio sobre tudo isso, né? Se você tem um quadro, uma lousa, uma figura, as pessoas estão enxergando, estão vendo, né? Se você facilita, né? Se você observar, eu tenho várias figuras que a gente trabalha, né, com os quadrinhos, quadrinhos, né? As tirinhas. E aqui é né? um desafio, né? Mas que bom que está tendo resultado na vida das pessoas. Eu fico feliz poder participar aqui. Eu que fico agradecido pela sua presença mais uma vez. Próximo tema, então, vamos fazer a repescagem lá? Poder das palavras para enquete, versus gestão do tempo, hein? Palavra e tempo. Palavra e tempo. Duas coisas importantíssimas, hein? Duas coisas importantes. O que será que nós vamos falar na próxima semana? Então, as pessoas podem, através das redes sociais, nas enquetes, né? A gente vai estar publicando, postando. Exatamente. E aí vai lá, clica facilmente. Anderson Cristofoletti, você encontra no Instagram e no Facebook também. E no Facebook também, eu tenho também compartilhado lá na minha páginazinha, lá no meu perfil, para que as pessoas possam participar. Obrigado, Anderson. Bom final de semana. Feliz Dia dos Pais para você. Para todos nós, né? Para todos nós. Né? E que Deus continue iluminando o seu caminho aí. Amém. Gratidão. Deus abençoe vocês. E um final de semana extraordinário. Legal.